sejam bem-vindos ao canal do YouTube da MR Advocacia Especializada. Eu sou a doutora Tainá Dama, sou advogada responsável pela parte civil do escritório e especialista em direito processual civil. Hoje, na prática do trabalho, a gente vê que existem muitas dúvidas de ex-cônjuges quando vão se separar. Dúvidas sobre seus direitos, muita coisa é dita e pouca coisa é confirmada como informação verídica. Então hoje eu estou aqui para apresentar para vocês algumas perguntas e respostas para a gente poder esclarecer essas dúvidas. Bom, quando o cliente sempre chega aqui no escritório, a gente pergunta para ele qual que é a necessidade, quais são as expectativas desse cliente. E por muitas e muitas vezes, esse cliente nos chega com informações que ele ouviu de alguém ou que ele ouviu do próprio cônjuge, do companheiro, e não sabe ao certo quais são os reais direitos que ele tem. Então, eu vou responder aqui para vocês, vão ser 7 perguntinhas para a gente poder conversar e esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, se eu me separar, tenho o direito de continuar morando na casa que dividíamos? Bom, esse tema ele tem várias vertentes, né? Como no direito a gente fala que às vezes tudo depende. Então depende muito do caso concreto. Por exemplo, se tem uma família que há menores, né, que há crianças, e o cônjuge que às vezes precisa sair da casa ou quer sair da casa, não tem para onde ir, não tem nenhum tipo de bem, outro bem dentro do patrimônio, pode ser que o juiz defira que essa pessoa ela viva no imóvel do casal até que seja resolvida toda a partilha. Então, enquanto o período da separação vai se desenvolvendo, o cônjuge que tem a guarda dos filhos pode habitar aquele imóvel. Tainá, a grande pergunta fica, mas se eu morar no imóvel antes de ser feita a partilha dos bens, eu tenho que pagar aluguel? Bom, isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Mas dependendo do regime de bens, quando a pessoa ela vai se separar, os bens eles ficam em mancomunhão. O que significa isso? Não existe uma partilha certa de exatamente quem é dono do quê. Ambos, o casal, né, ele tem propriedade sobre a totalidade dos bens. Então, nessa condição, enquanto não há uma sentença que declare que 50% do imóvel é de fulano e 50% de Beltrano, é uma mancomunhão e às vezes não tem que se pagar aluguel. Então isso aí fica a dica também, sempre procure um advogado para saber dos seus direitos. Pergunta 2. Após a separação, posso pedir pensão alimentícia do meu ex? Bom, também depende. No caso, é possível o pedido de pensão alimentícia nos casos, por exemplo, que a pessoa ela se dedicou 100% ao lar. Tanto a mulher ou o homem, quem ficou no lar, né, tem o direito de receber uma pensão alimentícia. Porém, essa pensão alimentícia, ela não é vitalícia e ela também tem um período determinado. O que seria isso? Então, só por aquele período, por alguns meses, anos, dependendo do quê? Da idade, dependendo se a pessoa ela tem uma profissão, se ela já teve uma profissão. Por quê? É só por um período até que essa pessoa seja reintegrada ao mercado de trabalho ou ao mercado profissional. Então, eu posso pedir pensão para o meu ex? Pode, mas vai depender do caso concreto que vai ser deferido ou não, dependendo dos seus requisitos lá se forem preenchidos. Então, é possível. 3. Se eu sair de casa durante a separação, perco os meus direitos sobre os meus bens? Bom, é engraçado que até hoje chegam clientes aqui no escritório perguntando se sair da casa se perde direito aos bens. E não, você não perde direito aos seus bens se você sair de casa. Então, você às vezes está numa situação, por exemplo, de violência doméstica, às vezes a convivência já não está muito bacana, e aí às vezes a pessoa utiliza desse artifício de dizer que a outra não tem direito aos bens se ela sair de casa como uma forma de ameaça, mas isso não é verdade. Dependendo do regime de bens, que aí cada partilha vai obedecer esse regime,
é uma forma que ela vai ser partilhada. Então, a partir da data da separação, na data de separação, vai ser verificado quais eram os bens que aquele casal tinha ser partilhado, independentemente se a pessoa fica na casa, abandona a casa. Isso é um grande mito, mas infelizmente isso é utilizado como uma forma de ameaça. Pergunta número 4. Se meu cônjuge nunca trabalhou fora, eu ainda sou obrigada a pagar pensão alimentícia? Bom, essa pergunta eu basicamente já respondi ali na pergunta número 2, né? Então, se o cônjuge nunca trabalhou fora, pode ser sim que você seja condenado, né, a pagar a pensão alimentícia. Mas como já falado, por um período de tempo, né, que isso vai ser delimitado dentro de uma sentença, que vai olhar as condições dessa pessoa e aí vai determinar por quanto tempo e qual o valor também. 5. Se um não quiser divorciar, o outro impede o divórcio? Bom, a lei do divórcio e muitos direitos e deveres que a gente tem em relação ao divórcio são muito recentes. E também as informações, quando as pessoas buscam as informações, às vezes ela vai no Google, às vezes pergunta para um vizinho. E sempre um advogado vai ser o especialista melhor para te falar sobre quais são os seus direitos, né? Então, nesse caso, ninguém é obrigado a estar num relacionamento, a estar num casamento, numa união estável, se não deseja. Se uma das partes não quer continuar o casamento ou a união estável, é só ela fazer um requerimento. Isso independe da anuência do outro cônjuge, né? Então, existiram casos, por exemplo, que uma pessoa entrou com um pedido de divórcio judicialmente e chegou na audiência conciliatória, a outra parte disse: eu não quero o divórcio por motivos religiosos. Eu me casei com você e eu quero permanecer casado. Não sou eu que vou te dar o divórcio. Tudo bem. Se a parte não quer dar o divórcio, quem vai dar esse divórcio para a pessoa, quem vai assinar esse divórcio para a pessoa, é o juiz. O juiz, na sentença, ele vai decretar: decreto divórcio de fulano e fulano, independentemente se essa pessoa quis ou não. Se eu estou em uma união estável, tenho os mesmos direitos do casamento? Bom, tem sim os mesmos direitos do casamento, né? Por meio de jurisprudências, a união estável ela foi equiparada ao casamento. O que significa isso, Tainá? O que significa por jurisprudência? O que significa que, mas casamento, união estável é a mesma coisa? O casamento, ele é uma formalidade maior e ele tem uma certidão que declara que fulano e beltrano são casados. Já numa união estável é um pouquinho diferente. As pessoas vivem como se casadas fossem, numa união pública, duradoura, com o intuito de constituir uma família. E por muitas vezes as pessoas elas estão juntas, mas elas não formalizam isso através de um casamento, né? Então elas amigam, né? Como as pessoas antigamente falavam, elas vivem de maneira amigável ali na mesma casa, juntaram as escovas de dente e não formalizaram essa união perante o cartório ou não. Porém, lá na Constituição Federal, a gente tem só o casamento como abarcado pelos direitos. Porém, o mundo evolui, muita coisa aconteceu e a união tem o mesmo objetivo, o mesmo fundamento, os mesmos direitos e deveres do casamento. Então, por isso que ela é equiparada. Então, partilha de bens. Se as partes não escolhem, em regra, na união estável, é a comunhão parcial de bens. O que é isso? O que significa isso? Significa que tudo que foi constituído da data da união até a separação é comum do casal, a não ser que seja especificado e a não ser que tenham bens que foram adquiridos de maneira não onerosa, ou seja, que não foram adquiridos por meio de uma contraprestação, de um pagamento.
né? Então, em regra, o regime de bens da união estável é esse, mas pode ser atribuído outro, mas para isso tem que ser regularizado por meio do cartório e de escritura pública. Mas em relação a direitos e deveres, a mesma coisa. E tem outro que eu acho que é um dos campeões também de perguntas dos clientes e das pessoas e até dos amigos. Quero me divorciar. Quanto que eu tenho que pagar de pensão alimentícia? Então esse também é uma das maiores perguntas que acontece. Não existe uma tabela de quanto você deve pagar de pensão alimentícia, né? O juiz vai estabelecer que eu tenho que pagar R$1.000. Eu tenho que pagar 30% daquilo que eu ganho ou 30% do salário mínimo. Muitas pessoas elas ficam envolvidas e ficam tendenciosas a acreditar que o pagamento da pensão alimentícia é só dentro daqueles 30% que se falam, e não é. Quando a gente vai estabelecer o pensionamento alimentar, tanto quando a gente vai pedir ou quando a gente vai se defender, o que a gente olha? A razoabilidade. Será que esse valor, por exemplo, em um caso hipotético, uma criança de 5 anos, ela está pedindo pensão alimentícia. Qual será o gasto médio de uma criança comum que não tenha necessidade especial? Quanto será que ela gasta por mês? E aí a gente pega todo aquele, né, tudo que a criança precisa, tudo que ela tem de necessidade e coloca no papel. Então a gente tem a razoabilidade. Tá bom, é razoável esse valor? Então, esse valor está dentro daquilo que é comum de crianças dessa mesma idade? Então ok. A necessidade. Essa criança tem necessidades especiais? Essa criança ela tem outras necessidades que não estão naquelas básicas? Também é olhado. E a possibilidade. O que é a possibilidade? É a possibilidade de quem está pagando. Então, existem pessoas que ganham muito, existem pessoas que ganham menos. Então, tudo isso vai ser ajustado de comum acordo, de maneira a equilibrar esses 3 pontos: a possibilidade, a razoabilidade e a necessidade. Então, por isso que não existe uma tabela para dizer quanto é devido de pensionamento alimentar. Existe esse equilíbrio que tem que ser atendido, e através desse equilíbrio é que vai ser colocado e pontuado o valor de pensionamento alimentar. Então, assim, o que é essa questão, então, quando falam de 30%? É que, comumente, quando é muito em situações mais comuns, que não há necessidade, né, especial dessa criança e a possibilidade também não é muito discrepante em relação aos outros requisitos, que se fixe um valor e algo em torno de 30%, mas não é nada tabelado, não tem nada de estabelecido. Então, tudo vai depender do caso concreto, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de seguir o nosso canal, ative as notificações e fique atento que logo mais tem mais informações jurídicas para vocês.